lá atrás, eu devia ter uns 12 anos de idade, e eu e o Cezinha, a gente reunia na garagem da minha casa para fazer reuniões de psicografia. E o Cezinha, ele psicografava, né? E a gente começou a estudar espiritismo e bem prático mesmo, né? Depois foi para aquela casa, atrás da casa dele, e depois a gente adquiriu esse terreno aqui, o Centro Espírita, e agora está cheio de trabalhador, né? Isso já tem o aniversário da casa? 28. 28. 28. Bom, desculpem o atraso, eu peguei um trânsito danado para sair pela BR, mas deu certo. Muito bem. Esse tema eu trouxe do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129. O título, na verdade, é A Origem das Tentações. Fica aqui no papel. Isso. Pode passar. Por que esse tema é importante? Na verdade, eu não queria fazer uma palestra, eu queria que vocês participassem do estudo. Por que vocês acham que esse tema é importante? Porque, Eduardo, a família é a célula da sociedade. Então, ela tem uma importância muito grande em relação a tudo isso. Exatamente. Quantos espíritos perdem uma encarnação inteira porque cedem a uma tentação? Não é verdade? Então, esse tema é extremamente importante por conta disso. A gente conhecendo a tentação, conhecendo a nós, nos autoconhecendo, a gente consegue resistir àquilo que pode prejudicar uma encarnação inteira e que todos nós estamos sujeitos. Então, Tiago, primeiro, capítulo 14, versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não tem síntese melhor sobre a tentação do que essa fala de Tiago. Ele particulariza, ele coloca duas palavras aí que são não palavras comuns na nossa rotina. Engodado, que significa iludido por falsas promessas e favores. Enganado, engodado é enganado, iludido. Então, engodado significa isso. E concupiscência significa ambição ou desejo desmedido de bens materiais ou sensuais. Então, cada um é tentado quando é atraído e engodado, ou seja, iludido pela sua própria vontade, pela sua própria ambição. Então, o Tiago, ele particulariza. Ele não coloca todo mundo, ele coloca cada um. Por que ele coloca cada um? Porque aquilo que é tentação para um, não é para outro. Às vezes, uma pessoa, ela é tentada pelo dinheiro, pelo poder. Quando ela é exposta a um outro tipo de tentação, aquilo para ela não faz a menor diferença. Já uma outra pessoa é tentada pela sensualidade, pelos desequilíbrios sexuais, se ela se expuser ao dinheiro, ao poder, aquilo para ela não faz diferença. Então, cada um é tentado quando atraído. Então, primeiro existe uma atração. A gente, o espírito encarnado, ele tem aquelas questões dentro dele e ele vai ser atraído por uma coisa ou por outra. Claro que vai haver espíritos que vão estar juntos ali, comungando do mesmo desejo. Então, o espírito que é atraído por questões de desequilíbrio sexual, ele vai atrair
uma série de espíritos que vão estar juntos ali. Então, atraído e iludido pela sua própria vontade. Se não houver firmeza nem vigilância, o espírito cai na tentação, né? Mas sempre tem um contraponto. Toda vez que o indivíduo ele é tentado, tem sempre um para auxiliar. Tem sempre os espíritos bons para inspirar, um amigo para não deixar aquela criatura cair em erro. Sempre tem, mas a escolha é dele. Tem aqueles que inspiram para o lado ruim, mas tem os que inspiram para o lado bom, né? Cada espírito, isso está no livro Ação e Reação. Emmanuel, em numa situação lá de obsessão, ele mostra que cada espírito tem um desejo central. Todos nós. Esse desejo central é o que rege a pessoa do ponto de vista de desejo, poder, posse, que vai favorecer com que aquele indivíduo possa cair em algum tipo de tentação. Prestígio, poder. Então, se o indivíduo trabalha o autoconhecimento, ele consegue trabalhar para não cair na tentação. O próprio Tiago diz isso. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, ou seja, a vitória sobre si mesmo. Então, não adianta você viver sem estar exposto, né, às coisas do dia a dia. A gente, como espírito, tem que se conhecer, saber onde é o nosso ponto fraco, para a gente poder resistir quando for tentado. Olha o que Emmanuel vai começar a dizer a respeito daquele versículo do Tiago. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. O indivíduo, ele cai numa tentação. Sofre as consequências daquela queda. Um grande mal. Vocês acham que alguém atribui a Deus essa queda? É possível falar? Não foi Deus que fez. É possível? O que vocês acham? Ele não manda ninguém fazer nada. Ele dá um livre. Mas olha o que o Amanda fala. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda, ou seja, aquele que caiu. Pessoa que errou, tropeçou. Imputam a Deus, ou seja, responsabilizam Deus a causa que lhes determinou o desastre. Parece que não, mas isso é a coisa mais comum que acontece. É a coisa mais comum que acontece. O indivíduo erra, cai em erro, sofre as consequências e diz, tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. Ah, foi Deus que botou isso no meu caminho, era destino. Claro que não. Alguém reencarna com o destino de praticar o mal? Vocês acham que Deus permite isso? Claro que não. Então, assim, isso é muito comum. As pessoas erram e dizem, tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. Uma coisa sagrada para todo o espírito e que isso está nas leis de Deus, é o livre-arbítrio. Você pode escolher errar ou não. Entendeu? Um exemplo é o espírito de Saulo, que assassinou vários cristãos e depois mudou o estilo e o pensamento da vida dele. Vocês acham que Saulo veio predestinado? Algum espírito veio predestinado a matar alguém? Claro que não. Então, não existe responsabilidade de Deus no nosso próprio erro. A gente que é. Mas tem gente que fala isso. Neivaldo. Meu gente ainda comenta, né? Deus poderia ter me livrado dessa.
A gente exerce o nosso livre-arbítrio e culpa Deus Deus pela nossa escolha. Exatamente. Eu tive uma conversa com uma senhora, a título de exemplo, quando eu estava fazendo estudo, eu lembrei exatamente dessa conversa. Ela ficou viúva, mas 3 meses antes dela enviuvar, ela teve um caso com um outro homem. O marido dela morreu 3 meses depois, assim, infartou, morreu, sem saber de nada. E no dia que ela estava conversando comigo, ela disse assim, olha, foi bom eu ter feito isso, porque foi um preparo, porque meu marido morreu 3 meses depois. Olha, então, parece um absurdo, né? Mas isso foi falado para mim. E a gente faz isso o tempo todo, a gente se engana, se ilude, se ludibria, né? Então, onde que a gente consegue achar solução e saída para a gente levar uma vida comprometida? É o autoconhecimento. Eu sei que se eu fizer isso aqui, eu estou no caminho errado. Então, eu não vou me expor aqui para mim. Entendeu? Mas a gente precisa se autoconhecer. Pode passar quieto. Olha o que o Emmanuel continua dizendo. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Deus mandou essa tentação para mim. É absurdo, mas isso ocorre com muita frequência. Sim, Deus é absoluto. Amor é absoluto amor. E tanto é assim que aqueles que eram os decaídos se conservam de pé. Deus não lhes tira a oportunidade da renovação, do reinício, né? De fazer novamente, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. Deus não vai te impedir de cometer um erro. A decisão é nossa. Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Sempre. Pode passar, Kéria. Continua o Emmanuel. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Claro que não. É óbvio que não. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? O que o Emmanuel está dizendo? Uma pessoa cria uma lei, Deus. Os indivíduos os indivíduos descumprem essa lei. E o responsável é o que criou a lei? Claro que não. Ele está dizendo isso. Seria, porventura, o estadista, ou quem cria a lei, né? O humano, responsável pelos atos desrespeitosos. De quantos inquinam a lei por ele criado, Deus permite. Não sustenta, ele permite. Por que Deus permite? Para o livre-arbítrio, né? Por que ele nos dá o livre-arbítrio e deixa a gente tomar caminhos que às vezes são prejudiciais para nós? Para perceber se a gente realmente já entendeu a missão dele, né? A missão. Senão a gente não vai crescer nunca, né? Tem que Se você ficar numa redoma blindado, você não vai progredir, né? Olha o que fala no livro dos Espíritos. Por que permite Deus que os Espíritos nos incitem ao mal? A gente é influenciado por Espíritos do tempo todo. Por que Deus permite que eles nos influenciem para o mal? Os Espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens do bem. Então, para nos experimentar na fé e na constância do bem, por isso que ele permite. Será que a gente está vencendo a nós mesmos? Será que a gente está progredindo? A gente tem que ser provado com relação a isso, né? À medida em que a gente vai vencendo, por exemplo, um espírito que já ultrapassou as tentações do dinheiro, aquilo ali não é problema mais para ele. Ele pode se expor aqui.
Ele pode ser influenciado por outros espíritos, incitado ao mal, e ele não vai praticar o mal relacionado àquela tentação. Por isso que Deus permite, para a gente poder evoluir. Tu, sendo espírito, nós, deves progredir na ciência do infinito. Então, a gente tem que progredir. E é por isso que passa pelas provas do mal até chegar ao bem. A gente passa pela prova. É como se fosse uma prova mesmo da escola. Você tem que provar que você aprendeu, né? Nossa missão é a de pôr no bom caminho, de nos pôr, né? De pôr no bom caminho. É a missão dos espíritos. E quanto mais influências agem sobre ti, sobre nós, és tu que as chamas. Ou seja, a gente dá abertura, a gente se ilude, não é verdade? Ah, mas é só hoje. Ah, mas eu mereço. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem problema não. Tem sim. A gente se ilude como se a gente pudesse enganar a nossa própria consciência. Quando a gente está nesse caminho. Mas lá na frente a gente vai ver que deu um passo errado. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de cometer. Então, a gente dá abertura. Eu primeiro tenho que ter vontade de cometer um mal. Aí vem os espíritos me influenciarem. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Então, se a gente não está no caminho errado, ninguém vai nos influenciar negativamente. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espírito que entreterão esse pensamento em ti, mas também terá outros que tratarão de influenciar para o bem. Sempre tem aquela inspiração boa para tentar auxiliar. Um amigo, uma inspiração de um espírito protetor. O que faz que se reequilibre a balança e te deixe sem objetivo. Quem decide é a gente. E é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir. E a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Deus permite. Quem define e quem sucumbe e quem evita somos nós. Pelo nosso próprio livre-arbítrio. E é muito bom quando você vence uma tendência, né? Porque aí você fala, olha, esse mal eu já deixei para trás. Esse aqui eu já consegui escapar. Tem o outro, mas esse tipo de tentação eu não caio mais. Voltando ao Emmanuel. As referências do apóstolo estão profundamente trocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. A gente tem que ter a vontade dentro de nós, senão a gente não cai no erro. Examinemos particularmente ambos os substantivos, então, tentação e concupiscência. O primeiro, ou seja, tentação, exterioriza o segundo, a concupiscência. A tentação expõe a concupiscência, que é a nossa vontade. Então, assim, primeiro eu tenho que ter vontade dentro de mim. Aí eu exponho a tentação, ela vai e aflora a minha vontade para que ela possa ser executada. E constitui o primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Então, ele coloca como um fundo viciado e perverso. A vontade é um fundo viciado e perverso. Imagina um lago, e tem água limpa por cima e embaixo tem ouro. Quando você é inspirado, tentado, é como se você mexesse nessa água e turvasse o pensamento. Tudo fica fora de controle, porque você cedeu. Turva a consciência, a visão,
Quem nunca viu alguém, ou a si próprio, dizer assim, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Não é verdade? Lá na frente, aquilo se torna claro e evidente. Mas no momento que a pessoa está passando por aquilo, se ela não... É uma linha. Eu sei que eu não posso chegar perto dessa linha. Se eu chegar, aí pronto. Tudo, aí já era. Lá na frente, eu vou dar conta e vou falar, meu Deus, onde que eu estava? Não é? É isso que o Emmanuel está dizendo. A tentação expõe a vontade da pessoa, que constitui um fundo viciado e perverso. Todos nós temos, lá na nossa intimidade, questões negativas. Todos nós temos, todos os. E aí, é muito importante que o indivíduo se conheça, porque se ele não se conhece, ele não faz o diagnóstico. Eu sei que eu não posso. Eu sou alcoolista, mas eu tenho que ter consciência disso, porque tem muita gente que bebe, é alcoolista e não tem consciência. Então, eu tenho esse diagnóstico. Ótimo. Agora, eu tenho consciência de que eu não posso. Porque se eu beber o primeiro gole, desanda tudo. Então, eu preciso primeiro me conhecer e saber onde está o meu calcanhar de Aquiles. Depois, eu consigo evitar as circunstâncias que podem ser nocivas para mim. Ser tentado, continua o Emmanuel, é ouvir a malícia própria. Aquela malícia de cada um. É ouvir, é ouvido para ela. E abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Todo mundo tem alvitres inferiores. Todo mundo tem questões a se melhorar, a aprimorar. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, ainda que a gente seja inspirado por alguém, ou incitado por alguém, somente se concretiza e persevera se com ele a gente afirma. Lá na intimidade do coração. Ele está insistindo. A gente tem a questão dentro de nós. Se eu já venci o desejo do poder, eu posso ser tentado com relação ao poder, e aquilo ali não me incomoda. Mas, por outro lado, o dinheiro, se eu for uma pessoa que tem o desequilíbrio da avareza, quando eu for tentado, eu vou querer só acumular. Cada um tem que saber onde está o seu defeito mais importante para não cair na tentação. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Bom, o que nos atrai? A gente pode fazer um exercício de se conhecer e perceber. O que me atrai? Quais são as coisas que me atraem? São coisas boas, coisas ruins? Na maior parte das vezes, coisas ruins. Na maior parte das vezes, coisas boas. O que me atrai? Quão inferior eu sou? É o que o Emmanuel está dizendo. Qual é a extensão da minha inferioridade? Como é que eu vou verificar isso? Pela natureza das coisas que me atraem. Se eu gosto de ficar em determinados ambientes, se eu gosto de ver determinadas coisas, se eu gosto de frequentar determinados locais, se eu gosto de ter determinados comportamentos, eu vou saber qual que é a natureza da minha inferioridade, a extensão dela. Né? Aqui cabe um parêntese para eu explicar para vocês o que hoje a ciência fala sobre emoção e sentimento. Emoção é uma sensação subjetiva muito rápida. Ela é imediata, agiu na emoção. Então, a pessoa irou, ficou com raiva ali naquele momento, descarregou.
dura segundos. O sentimento, não. O sentimento depende de cada indivíduo. O sentimento, depois da emoção, ele vai trabalhar aquilo dentro de si. E aquele sentimento vai ser diferente de uma pessoa para outra. Pega duas pessoas com ciúme. Uma tem um jeito de ter ciúme, outra tem um jeito de ter ciúme. Outro jeito de ter ciúme. Isso é um sentimento. Aquilo ali vai depender da carga de que cada um recebeu durante a vida, de como que se portou na infância, na adolescência, enfim. Então, a gente precisa ter cuidado com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ficar vendo vídeos, por exemplo, até hoje em dia está muito mais fácil de acessar vídeos na internet, pessoas agonizando, um assassinando o outro, isso existe. Isso gera uma emoção no indivíduo, quando ele está assistindo. Se ele tem essa necessidade, é porque ele ainda tem que vencer isso, porque isso não faz bem para ele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que evitar essa emoção. Porque é um estímulo que está entrando pela visão e está gerando nele um sentimento ruim. Ele está se nutrindo de coisas ruins. Por exemplo, a pornografia. Mesma coisa. Hoje em dia, a gente sabe que esses estímulos são muito poderosos. Tanto que a gente é refém hoje das mídias sociais, né? A gente é refém dos grupos, né? E isso faz com que a gente tenha comportamentos e emoções totalmente disfuncionais. Então, é importante a gente tomar consciência disso. Vocês, não sei se vocês sabem, mas nos processos de divórcio, vocês sabem quais são as palavras mais frequentes quando você pega um processo lá do advogado de divórcio entre duas pessoas que estão casadas há muitos anos? Tentem adivinhar quais são as palavras mais frequentes nos processos de divórcio. Isso não presta. Isso é uma acusação, mas eu digo palavras, assim, da nossa contemporaneidade. Não é difícil de descobrir, não. Eu não quero mais. Não. Sabe quais são as palavras mais frequentes? Facebook, Instagram, Nossa. WhatsApp. Por quê? O indivíduo está lá, casado. Ele pode ter, mas hoje é o que está acontecendo. Entende? A pessoa está casada, está estável, está com a família, está com filhos ali, descobre um ex-namorado lá no Facebook. Chamam para conversar. Aí, vocês acham que isso vai dar certo? Cara, não tem nada a ver. A gente se engana, lembra do Emmanuel? Não tem problema nenhum, não. Aqui é só amizade. Vai ver os processos de divórcio. Quem tiver curiosidade para ler, está lá. Maria refere no processo que foi traída pelo esposo porque pegou mensagens dele no Instagram, no Facebook, conversando com outra pessoa. Por isso que as palavras se repetem. Porque é uma coisa que está acontecendo com muita frequência na nossa vida. Então, ferramenta é boa? É ótimo. O WhatsApp. Mas se ela for bem usada, se ela for mal usada, ela vai fazer com que aí o espírito perca uma encarnação inteira. Por que a gente não pode sair por aí fazendo as coisas que a gente tem vontade? Todos os espíritos têm suas vontades. Por que a gente pode sair por aí fazendo o que quiser? E a gente tem que ter responsabilidade, não é? Todo mundo gosta de estar apaixonado. Mas a gente pode ficar se apaixonando o tempo todo, toda hora. No entanto, a gente conhece um artista aí, um cantor, que já casou inúmeras vezes, né? Um cantor e ator de televisão. Hoje ele já está bem mais velho, né?
Ele é apaixonado por uma mulher, a gente sabe que a paixão dura um tempo curto. Acabou aquela paixão, mesmo que ele tenha tido filhos e família com aquela mulher, ele já muda para outra. E muda para outra, e muda para outra. Por que não se pode fazer isso? Não pode, não? Claro que não, porque nós temos que ter responsabilidade. Porque ali tem o coração dos filhos que vai sofrer, o coração do marido, da esposa que vai sofrer. A gente não pode viver a vida dessa forma. Então, a gente precisa ter responsabilidade e compromisso, né? Mas, para isso, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa saber aonde está o nosso companheiro de equipe. O Emmanuel, ele coloca no capítulo 34 do livro Justiça Divina, ele diz assim: se desejas saber quem és, observas o que pensas quando estás sem ninguém. Então, quando você está sozinho, em casa, no final de semana, presta atenção naquilo que você pensa. Aí você vai saber quem você é. Se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas vazias. Quem sou eu? Bom, eu tenho que tentar me conhecer. Bom, eu vou pensar, eu vou ver e entender o que eu faço, o que eu vejo e o que eu penso e aonde eu frequento nas redes sociais ou no ambiente físico. Ah, é que eu estou sozinho. E o que me espera depois do desencargo? O que eu faço? Vou prestar atenção no que eu faço. Qual que é o tipo de trabalho que eu executo? É trabalho bom, trabalho do bem, nas horas vazias? Ou eu pratico coisas não muito corretas, que a minha própria consciência me mostra que não é? E toda vez que a gente tenta se justificar, já é uma defesa, já é uma acusação da nossa própria consciência. Quando eu entendo assim, tá? Eu quero me justificar o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Quando eu justifico, eu já estou me defendendo. E a acusação é verdadeira. É porque se você está fazendo uma coisa boa, para o bem e natural, isso não precisa de justificativa, né? Nada precisa de justificativa desde que seja coisa boa, né? E aí, Emmanuel, voltando ao texto dele, ele diz assim: a observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Então, Tiago não podia sintetizar melhor sobre a origem das tentações com uma frase pequena. Cada um é tentado e engodado, atraído pela sua própria concupiscência. Está tudo dito nessa frase. Recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. Então, outra coisa que Emmanuel está dizendo. Existe uma rede magnética no nosso planeta. Rede de magnetismos bons, espíritos mandando influências positivas e influências negativas. Cada dia a gente é atraído por uma rede magnética que a gente se afiniza. Né? Já repararam que determinadas pessoas que são problemáticas, vamos imaginar aqui, tá? Aqui tem 50 pessoas. Tem uma pessoa aqui que está tentando melhorar, progredir, estudando espiritismo, mas ela ainda é uma pessoa que tem muitas deficiências, muitas dificuldades, uma pessoa problemática. Quando chega uma outra pessoa problemática, vocês já repararam que ela já se conecta direto com aquela outra pessoa problemática? Você pensa assim, fulano acabou de mudar para o bairro e tal. Já encontrou a turminha dele, de imediato. O que é isso? Isso é a rede magnética. Por outro lado, o indivíduo mudou para um bairro diferente, é uma pessoa que já progrediu determinados aspectos da vida dele, vai conseguir encontrar rapidinho pessoas do bem igual. Então, é isso que o Emmanuel está dizendo. Cada dia tem situações magnéticas específicas. Da hora que a gente acorda
É a hora que a gente tem. O magnetismo. O que é o magnetismo? Aquilo que me atrai. Então, eu já acordo, já ligo, já olho no telefone e já vou buscar aquilo que me atrai. Ou eu vou ouvir uma música inspiradora, uma oração, ou eu vou abrir e já vou olhar coisas que realmente vão nutrir a minha emoção e o meu sentimento do ponto de vista público. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas. Ou seja, pensa no seu dia e vê o que te atraiu. Considera. Cada dia é o que sempre nos recomenda. Né? Vamos fazer uma análise para a gente ver como foi meu dia, o que passou. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que me atraiu. Considera. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, cada um deveria se autoconhecer e fazer uma análise diária do curso das horas dos seus dias. Por isso que a gente recebe a orientação. Quando você for dormir, faz uma prece. Quando você acordar, ouça uma oração, ouça uma palestra, fique em contato com aquilo que seja bom, porque aí você vai estar recebendo influências através da retina, da audição e da imaginação, que vai gerar emoções positivas em você. Isso não sou eu nem o Emmanuel que está dizendo, isso hoje é a psicologia, a ciência que mostra isso. A ciência mostra isso. A gente é nutrido por estímulos externos e internos. Estímulos externos é aquilo que eu busco. Então, eu vou ouvir uma prece, eu vou assistir uma palestra, eu vou ver uma flor, eu vou contemplar a natureza. Isso é um estímulo externo que vai me nutrir de emoções boas. E o estímulo interno é aquilo que eu penso. Quer ver um exemplo? Você passou por um processo, um problema que te magoou muito há 30 anos atrás. Você está bem na sua vida, você não lembra disso mais, já superou e tal. Um dia, aquilo vem na tua mente. É um estímulo interno. O que vai acontecer? Você vai viver aquela emoção desagradável e ruim como um lado passado. E aí, como eu disse, a emoção e o sentimento. O sentimento você vai ter que trabalhar ele. Aquela emoção, ela pode até ter vindo e você ter feito assim. Não quero pensar nisso, já superei isso já passou. Pode. Você desenvolveu um sentimento bom, mesmo tendo a emoção ruim. Um estímulo interno. Uma memória, uma recordação. Uma recordação de uma coisa boa. Poxa, não sei, passei por aqui, lembrei da minha infância, quando eu era assim, quando eu era sábio, quando eu brincava assim, brincava sábio. Que sentimento bom. Que emoção boa. Então, a ciência hoje diz, busca estímulos bons, porque isso vai te abastecer e vai nutrir emocionalmente e o seu sentimento. Né? E para finalizar, eu trouxe um poema, que não deixa de ser uma oração, que foi através do Chico Xavier, do Espírito Maria Dolores. Olha que oração linda, olha que poema lindo que a Maria Dolores conseguiu sintetizar sobre isso tudo que eu falei aqui agora. Porque muitas vezes o que a gente quer, o que a gente pede a Deus, não é o que seria o melhor para nós. Às vezes é a nossa tentação. Mas eu queria X, eu queria Y. Mas aquilo ali vai ser a sua derrocada, não vai ser a sua vitória. Cuidado. Mas eu queria ser o chefe do departamento da Universidade Federal de Juiz de Fora. Cuidado.
Isso aí pode ser só um desejo central do seu espírito. Sua alma querendo desenvolver o poder, que até então não tinha aflorado, mas agora que você tem a chance, aflorou. Está dentro de você. Cuidado. Olha o que a Maria Dolores escreveu. Agradeço o Senhor. Agradeço o Senhor quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Eu peço através da oração, mas Deus fala não para mim. Mas eu agradeço, porque Ele sabe e eu não sei. Às vezes o que eu peço não é o melhor para mim. Muitas daquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. É meu orgulho. Esse pedido que eu faço a Deus é a expressão do meu orgulho. Não é bom para mim. Eu agradeço quando me dizes não. Existem privilégios que eu desejo. Quem não deseja privilégio? Existem privilégios que eu desejo, reclamando, tipo, o sim, pedindo a Deus o sim. Que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, eu rogo o afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Eu peço companhia, Deus me dá solidão, mas essa solidão me inspira a buscar Deus. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, nada é por acaso, e que desfruto agora do melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me escutes as exigências loucas, Deus. Não me dê ouvidos. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Deixa eu entender que se eu cumprir o meu dever, eu vou conseguir mais do que eu preciso. Mas eu preciso entender isso. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue e não me devo. Diga não para mim quando eu pedir o que eu não devo pedir. Não me atendas, Senhor. Deus sabe tudo. Eu descobri recentemente por que a gente reza, por que a gente ora. Pelo menos é uma das explicações. Se Deus sabe tudo, o que eu preciso pedir? O que eu preciso agradecer? O que eu preciso louvar? A gente ora para educar as nossas vontades, os nossos pedidos. Deus já sabe tudo. Então, eu preciso educar a minha vontade e o meu pedido. Por isso que a gente ora. Então, eu encerro agradecendo pela atenção de vocês e se alguém quiser dizer alguma coisa, fazer alguma comentário, tá bom? No caso, a gente ora para educar também, ajudar na inclinação das nossas tendências. Sim, sim. Mas o mais importante para essa questão que a senhora disse é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento faz com que a gente descubra o que é problema em nós. E muitas vezes a gente só vai descobrir o que é um problema em mim através do que convive comigo. Eu, se deixar, eu só me acho lindo, maravilhoso, alto, cabeludo, não é verdade? Mas quem convive comigo vai dizer, olha, você está sendo egoísta, e estou. Mas é difícil para mim conseguir entender e concluir isso, às vezes, sozinho. Porque se eu morar numa ilha deserta, não tiver ninguém para me dizer que eu estou errado nisso, errado naquilo, eu posso chegar à conclusão dos meus próprios defeitos. Mas o outro é meu espelho. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade na busca do autoconhecimento, né, Eduardo? Sim. Porque é muito difícil a gente reconhecer as nossas dificuldades.
dificuldades. Sim, Porque enquanto você não se reconhece, você não precisa fazer mudança. E exatamente. aí que entra naquela questão lá no início que você colocou. E aí a gente culpa deles, a gente responsabiliza o outro, a gente responsabiliza o companheiro que mora com a gente, o colega de trabalho por causa da dificuldade, né? Quando a gente não conseguir entender que a dificuldade é nossa e que a responsabilidade é nossa, aí nós não vamos conseguir atingir o objetivo. Mas aí a gente não busca. Por isso que muitas pessoas, e sozinha, como você falou agora, sozinha a gente não consegue. Exatamente. Então, muitas das vezes a gente precisa do auxílio, né, da psicanálise, né, do amparo, Da terapia. da doutrina, da terapia, Da dor, né, da dor, né? né? Então, essa dificuldade que nós temos é parte da vida, porque se reconhecer traz a responsabilidade, e a gente não quer a responsabilidade. Exatamente. Eu costumo, às vezes, às vezes no meu trabalho, a gente não tem um diagnóstico, não sabe ainda o que a pessoa tem, mas ela está tão ansiosa que ela fala assim, qual remédio que eu vou tomar? Aí eu digo assim, olha, eu preciso saber primeiro o que você tem para depois te dar o remédio. Conosco é a mesma coisa. Como é que eu vou me melhorar se eu não sei o que eu preciso melhorar? Primeiro eu preciso fazer o diagnóstico, eu preciso me autoconhecer. Muitas vezes eu vou precisar de uma terapia, eu vou precisar de uma psicanálise, de uma psicoterapia, vou precisar de humildade para dar ouvido a quem convive comigo, que diz para mim, olha, você não sabe falar. Você até não está me agredindo, mas o jeito de você falar ele é altamente agressivo. O conteúdo do que você fala não é um conteúdo que está me ofendendo, mas a forma como você fala é bruta. Como é que eu vou saber isso, se não tiver ninguém para me dizer? É difícil. Precisamos agradecer essas pessoas que convivem conosco, que nos chamam a atenção. Porque muitas vezes a gente ignora esse defeito, essa falha. E o outro, quando fala, no momento, se sente irritado. Mas ele está te prestando um grande favor, porque ele está te acordando para você corrigir aquele problema sério que pode ser corrigido. Porque ninguém pode fazer as coisas se não conhece. Se a gente não faz nada de um jeito, sabendo que tem outro melhor para fazer. Exatamente. Isso é a história do Meivaldo, eu gosto muito quando ele fala, porque eu gravo para sempre. Você só aprende quando você descobre que aquilo vai ser o melhor. Né? E hoje eu vi uma frase que eu vou compartilhar com vocês para encerrar. Depois vocês pensem se essa frase faz muito sentido ou não faz. Na hora eu achei que fez muito sentido, mas eu ainda tenho que pensar mais nela. Assim, errar, persistir no erro, mais de uma vez, é uma decisão. Essa é a frase. Persistir no erro, mais de uma vez, é uma decisão. É o que a senhora acabou de falar. Se você descobre que aquilo ali faz mal, que é ruim, está errado, não tem como você descobrir. Agora você já sabe. Se você errar, você está decidindo por isso. Então é isso. Deu o tempo meio certinho, né?